O projeto Casa da Serra surgiu com esse nome pela proximidade da Serra de Itabaiana. Esse condomínio, ele faz limite com a área de preservação, então a gente trouxe esse nome. Isso daí casou muito com a premissa do projeto, que era trabalhar com elementos naturais, com a pedra, com a madeira, com acabamento fosco, com linha minimalista. E o paisagismo também contribuiu muito para isso, que era para a gente envolver dessa forma. Quando o Alex chegou para o escritório, o briefing dele era um briefing de casa que fosse muito enxuta, que fosse uma casa que todos os cômodos ele pudesse usufruir. Quando a gente fez o pré-dimensionamento, para minha surpresa, a gente teve a felicidade de ser uma casa horizontal. É muito difícil a gente pegar e ter esse briefing de uma casa horizontal. É muito bonita, eu acho muito bonita a casa horizontal, ela foge dos padrões e ela acabou fugindo do padrão, tanto da cidade quanto do condomínio. Então, isso daí, esse projeto acabou ganhando um grande destaque dentro do condomínio pelo diferencial de volumetria e de acabamentos. Foi muito prático pensar nesse projeto, foi muito fácil projetar para Alex, porque a gente já tinha desenvolvido alguns outros projetos. E que expandiu a minha percepção sobre o que é a nossa casa, como deve ser pensada e que a casa deve ter essa fluidez e que deve ser usada. A casa não ter cômodos meramente decorativos, meramente estéticos. Essa é uma grande preocupação em todos os projetos que Gilvan apresentou, que Gilvan desenvolveu para mim. Então isso daí foi muito bom, ele entender já o que era o trabalho do arquiteto. Ele me mandou várias referências, era tudo que eu gostava, então a gente tem uma semelhança de estilo, de gosto, isso daí é muito bom quando a gente trabalha desse jeito. Eu tenho a felicidade dos clientes que me procuram já terem essa semelhança com o meu trabalho, por serem indicação, por conhecerem, acompanharem. Você precisa de uma pessoa que traga algo mais, que traga emoção para esse projeto, que traga sensibilidade, que traga vivência, que humanize, né, o projeto. Hoje eu estou fazendo mais um projeto para Alex, que foi a Casa da Serra, na cidade de Itabaiana. E o briefing foi muito bom, era tudo o que eu queria ouvir. Uma casa funcional, que todos os ambientes se integrassem, com uma linha minimalista, acabamentos naturais. Então isso tudo foi permitindo. O eixo da casa foi essa coisa do receber, do acolher, isso é muito ele. Todos os ambientes acabaram se comunicando. A gente tem um grande living, que eu chamei nesse projeto de lounge, certo? Onde ele tem um formato de layout circular para que a gente pudesse integrar as pessoas que ele recebe. Então as pessoas ficam de forma dispostas de forma arredondada, facilitando essa comunicação. Então a cozinha ela ganhou um fogão em ilha, com uma mesa derivada dessa ilha. E ele estava se conectando ao mesmo tempo com a área externa, que é a área da piscina, e com a área social, que seria o living, certo? Essa área da piscina é uma área que ela se conecta com alguns ambientes da casa. Ela se conecta com o espaço, a cozinha gourmet, ela se conecta com a circulação íntima, que vai para as duas semi-suítes, e para a suíte master. Dentro da suíte master, ela se comunica também através de um grande rasgo inferior, onde ele tem uma visualização da piscina. E aí a piscina tem uma iluminação diferenciada. A iluminação da piscina, ela reflete dentro do quarto e o movimento da água traz uma sensação de tranquilidade perfeita para descansar à noite. É maravilhoso. E durante o dia, eu conseguia visualizar por esse vidro, que era na parte inferior, bem de frente à cama, eu conseguia visualizar minhas filhas brincando na piscina. E dentro da suíte master, a gente também fez questão de integrar todos os ambientes. A área de dormir, o banheiro, o closet. Então isso daí foi bem interessante. A proposta do projeto é que fosse uma casa térrea e seguisse uma linha minimalista. E que os acabamentos naturais tomassem conta, né, desse projeto. Então a gente trouxe muita madeira, um painel ripado em bambu, que ele faz uma volumetria em L, inclusive ocultando um pouco a porta, e a pedra. A pedra faz parte da fachada e esse volume de pedra ele invade também a área social. Além de ser a casa térrea,
ela foi uma casa com uma fachada cega. A gente não tem esquadrias voltadas para a rua, o que dava privacidade para ele. Mas a gente também não queria perder a sofisticação, né? Isso daí não é preciso perder. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma área de garagem, que é a mesma área da entrada social, a gente elevou o nível da entrada social para que criasse um hall aberto. E esse hall aberto, ele tem uma iluminação, à noite fica bem destacado isso, e foi bastante interessante. O paisagismo foi um grande ponto, né, nesse projeto. De um lado, a gente tem uma mata densa da serra e a gente tinha que trazer um pouco disso daí também para essa área. A casa, ela não tem jardim só frontal. O entorno da casa, laterais e o fundo, também é cercado por plantas. E eu pedi que fosse o mais variado possível. O jardim reflete a brasilidade. A importância de um bom paisagismo no projeto é que esse paisagismo, ele humaniza aquele concreto armado, aquele concreto que ali foi edificado. Ele traz frescor ao ambiente, ajuda na sensação de tranquilidade, né? O projeto luminotécnico foi um grande diferencial também no projeto. Ele dá valor a isso daí, ele conhece. Então, desde a fachada, né, até os interiores, a gente tem essa preocupação. Dentro do banheiro dele, dentro do closet dele, dentro do lavabo dele, a gente tem uma lona tensionada. Então, assim, são poucos clientes, às vezes, que se permitem essa ousadia. Não é uma ousadia de custo, é uma ousadia de estilo. Então, ele se permitiu. O rodapé da área de circulação dele, a gente não tem iluminação no teto. A gente tem um rodapé iluminado, fazendo aquela passagem. Não tem para que o ambiente ser completamente iluminado. Então, tudo isso foi um diferencial do projeto. Sem falar nos acabamentos amadeirados, tanto da fachada quanto dentro de casa. A casa foi toda envelopada, parede e teto, no mesmo acabamento, no acabamento amadeirado. Essa questão das aberturas também, ao mesmo tempo que a gente não tem a abertura para a fachada, essas aberturas acabam acontecendo todo no entorno da casa. Tanto para o recuo da casa, né, para o afastamento das edificações vizinhas, quanto para a área de lazer. Então a gente tem grandes vãos que se comunicam. Outra coisa dentro da finalização do projeto, que eu acho bastante interessante, é quando a gente começa a personalizar, começa a finalizar, começa numa fase de produção. Então, foi muito interessante porque eu já penso desse jeito, de trazer muito a personalidade do cliente para dentro do projeto. E ela vem em dois momentos. Vem de acordo com o uso da casa e as referências visuais que faz parte, né? Que às vezes são peças que são herdadas, são peças de viagens. Desse momento da finalização, da escolha de cada peça que vai compor o layout, desde os móveis, tapete, cortina, as obras de arte, os objetos de decoração, essa etapa é extremamente significante, porque nesse ponto é que aquela obra, que é uma estrutura em concreto, pedra, madeira, ela passa a ser um lar. Trabalhar com Gilvan é ter a certeza que eu tenho um arquiteto, eu tenho um amigo e eu tenho um apoio. Tem que ser cúmplice, né? Eu acho que um grande segredo da relação arquiteto-cliente e o resultado, né, que é único, é um projeto ser executado, a obra, eu acho que essa é cumplicidade. E assim foi com essa coisa da produção da Casa da Serra. Foi o que me surpreendeu mesmo, uma escultura de um balangandã, que eu queria um volume no centro que fosse muito transparente, para que aquilo não produzisse muito. Então a gente acabou usando 2 vasos com uma folhagem, livro, um grande colar, e eu queria subir uma volumetria, e quando eu vi isso daí, eu nem cogitei, aí mandei a foto para ele, ele chegou e disse, traga, é isso que eu quero. E foi perfeito, e aí a gente conseguiu finalizar a produção, atendendo às expectativas dele como cliente. E eu só tenho a agradecer pela confiança, pela cumplicidade, pela amizade que foi promovida, né, diante de um projeto, e que venham os próximos, né? Ao pensar em executar qualquer projeto, ele é minha referência. E ele é minha referência não só como profissional, ele é minha referência como amigo, ele é minha referência como irmão e como parceiro da vida. Verdade. Obrigado, irmão.